E chegavam a bater nas montras com os seus chapéus de chuva e com outras coisas. Foi surreal. Well, I love designing. I'm heavily, I'm just preoccupied with it all the time. So even, if I'm eating porridge, I look at the plate and I suddenly see it as tweed, Numéro 1. Number 1. Numéro 1. Oh, ça c'est absolument admirable, évidemment pas commode, mais que faire? Oh, c'est étonnant. Oh, que c'est beau, ça. Fantastique. Ça, c'est une beauté. Oh, la femme est formidable. Magnifique. Magnifique. Il m'a étonné que depuis le film a été tourné, depuis que les photos ont été publiées, il y a des couturiers qui maintenant font des robes avec des éléments métalliques. Il paraît qu'il y a un couturier à Londres qui a fait toute une collection avec des morceaux d'aluminium. Et puis à Paris, il y a quelqu'un qui a fait des espèces de boucliers, une espèce de demi-armure. Alors là j'étais moi-même sidéré parce que je pensais que vraiment c'était trop ridicule. Oh, vous pouvez nous dire quelques mots de cette tenue, de cette toilette? C'est une robe de métal faite pour le soir. Robe de métal faite pour le soir. Oui, je crois que l'homme moderne aime beaucoup le métal. Il aime les voitures, il aime les machines à laver, tout ce qui est métallique. Nous sommes à la fin de la civilisation du métal. Et c'est pour ça que j'aime recouvrir les femmes de métal. Bon, on va demander à Amanda de tourner un peu, de nous montrer la robe de Paco Rabanne. Enfin, la tenue de Paco Rabanne. Et elle fait du bruit. Paco Rabanne s'est visiblement inspiré de l'art cinétique, né en France il y a 10 ans, et dans lequel se sont illustrés des artistes comme Schoeffer, Agam, Soto, Vasarely. A arte pop e a arte conceptual e todos os variados movimentos artísticos estabeleceram um novo horizonte para as pessoas do mundo da arte e, gostemos ou não, vieram para ficar. O meu nome é Ed Ruscha e também sou um artista. Acho que descobri as virtudes da arquitetura comercial, das estações de gasolina e de tudo o que me dizia alguma coisa. E comecei a gostar de as incluir no meu trabalho. A minha linha de pensamento advém do surrealismo. Não sei de onde veio, só que é um pouco de poesia. É um pouco de som, um pouco de imagem, um pouco de cenários. Aprendi a fazer tudo isso e a juntar tudo no meu trabalho. Todos sabem que os anos 60 foram uma época de grande criatividade. Desde a música às artes visuais. Hoje em dia, fazem-se coisas bastante radicais, mas parece que já vi isto tudo antes, de uma forma ou de outra, na década de 60, altura em que tudo acontecia mais rapidamente. Íamos a qualquer lado e víamos coisas nunca antes vistas. Os atos criativos multiplicavam-se.
bombs in Vietnam exploded home. They destroyed the dream and possibility for a decent America. Para situarmos maio de 68 de uma forma adequada, temos de saber que em abril de 68, ou seja, um mês antes, já havia tumultos sangrentos em Harlem, em Nova York, e que em Chicago houve manifestações bastante duras e violentos confrontos com a polícia. Foi o mês em que Martin Luther King foi assassinado. Há que salientar que os acontecimentos de Paris não foram isolados. A injustiça racial nos Estados Unidos estava no seu auge da década de 60. As leis de Jim Crow, que separaram negros de brancos, deram origem a um longo período de injustiça que, em passinhos de bebê, foi progredindo. Depois veio a Guerra do Vietnã, algo totalmente diferente, formando uma verdadeira cacofonia de estados de espírito. Chamo-me Peter Brook e sou encenador de teatro e realizador de cinema. A Tempestade foi o resultado do primeiro ateliê internacional. Tínhamos conseguido meter em prática uma contestação sobre tudo o que eram os valores recebidos, sobre o que era fazer uma peça de teatro. Levámos a palco uma versão de algumas cenas da Tempestade, que eram totalmente desconstruídas e depois refeitas através da improvisação em várias línguas simultaneamente. O facto de ser algo internacional, com atores com tradições diferentes, com um ator japonês que não dizia uma palavra nem em francês nem em inglês e que tinha de comunicar com um africano, com um francês e com um inglês, era para nós verdadeiramente necessário. A tal ponto que, quando nos deram um primeiro reflexo de que eram as ideias dos estudantes da Sorbonne, não ficámos assim tão impressionados. E dissemos logo que era precisamente isso que nós já andávamos a fazer. Mas fomos logo isolados pelo governo enquanto contestatários e demasiado perigosos. E fomos obrigados a continuar o nosso trabalho em Londres. Havia uma coisa que nos angustiava bastante, e que era a censura. A censura existia, e nós já esquecemos isso. Havia censura não só no teatro, mas também na televisão. As informações que a televisão transmitia eram previamente vistas pelo Ministro do Interior, que tinha sobre elas o direito de veto. A televisão e a rádio, a ORTF, era tudo aferrolhado. Há que afirmá-lo, era tudo bem guardado. Parecia que estávamos a viver noutra época. Naqueles tempos, o cinema era francês. O cinema de que falávamos fazia parte da nova vaga. Tinha 10 anos de existência. Pessoas como Truffaut, Louis Malle ou Godard eram mundialmente conhecidas. Eu chamo-me Jean-Claude Carrière e sou aquilo a que chamam autor, escritor. Também sou argumentista. Em 68 já fazia cinema há 7 anos e já publicava livros. Ainda não tinha feito teatro, mas já tinha o guião de uma peça terminado. Para mim, o ano de 1968 começou na América. Estava no México quando recebi uma chamada de Milos Forman, que eu já conhecia um pouco, para que passasse em Nova York, em março de 68, para ver com ele a possibilidade de trabalharmos juntos no projeto de um filme que mais tarde se viria a chamar Taking Off. A estada em Nova York foi apaixonante, interessante, nova. Já havia o body painting e toda uma liberdade de costumes. O meu nome é Milos Forman e sou realizador. Decidi que tinha de fazer uma história sobre pais de filhos que haviam fugido de casa. Why do you think she ran away? How old are you? Does she smoke? No, not at all.
Just relax, everybody. Just relax. Just fly. Feel like a big bird. Naquela época, eu já queria fazer o Hair. Sentia que era um filme contra a guerra no Vietnã. Mas para mim, quem combatesse os comunistas era um herói. Era de loucos andarmos a combater os comunistas. Mas as canções eram tão boas que eu estava cheio de vontade de fazer o filme. Porque para mim, não se trata de uma mensagem política do género "somos contra a guerra". A mensagem política era antes: olhem, estamos em guerra com o Vietnã, mas continuamos a ser livres para falar disso. Let the sun shine in. Hair, the film. L'opinion américaine ne désarme pas. À la fin de l'année, à Washington, 50 000 personnes entament une marche de la paix vers le bâtiment du Pentagone. Manifestation impressionnante qui a rassemblé ses adeptes dans toutes les classes de la société. I think that there's a revolution brewing, and it's going to be a sloppy one unless something is done to get it organized in a hurry. En signe de protestation, les jeunes appelés brûlent leur livret militaire. Pour les mêmes motifs, la révolte gagne le Japon. L'Amérique impérialiste est directement visée, mais les premiers slogans des étudiants condamnent aussi toute forme de capitalisme sauvage dans le monde. Les manifestations dégénèrent. Parallèlement, ce mouvement de contestation se répand en Europe. Aux Pays-Bas, les affrontements entre policiers et étudiants sont violents. Il en est de même en Italie. Rome est paralysée par des milliers d'étudiants en grève qui protestent contre la réforme de l'enseignement. Même tableau en Allemagne, où la révolte a sonné très tôt en cette année 1968. Mais le 11 avril, un attentat contre Rudi Dutschke, le leader de la Ligue des étudiants socialistes, provoque une nouvelle flambée de violence. Rudi le Rouge, qui tombe sous le coup d'un fanatique du nazisme, est le nouveau symbole d'une jeunesse qui refuse en bloc l'ordre bourgeois de l'Ouest.